Deus, queridos. Boa noite, graça e paz. Que Deus abençoe o seu domingo, que o seu resto de domingo seja maravilhoso, sua semana seja uma bênção, amém? Amados, hoje com muita alegria, quando as crianças estão saindo, nós começamos mais uma série de mensagens. Quem que gosta de série de mensagem? É maravilhoso, nós vamos construindo um raciocínio, um entendimento, e eu tenho certeza que essa série vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar muito a vida da tua família. Eu espero que você consiga assistir todas as mensagens. Será uma série longa, porque nós vamos falar de um assunto que eu deveria ter falado há muito tempo, mas que nesse momento encaixou aquilo que Deus está falando no meu coração, junto com aquilo que nós entendemos que a comunidade precisa. Hoje nós vamos começar uma série chamada Disciplinas Espirituais. Quando nós falamos o termo disciplina, nem todo mundo gosta, né? Porque a palavra disciplina, ela não remete a algo muito prazeroso. É verdade, o termo disciplina é o ato de obedecer regras. Regras que você colocou ou regras que outras pessoas colocaram. A verdade é que você gostando ou não, ninguém alcança nada grande se não tiver disciplina. Sei que a gente não gosta muito, a gente quer evitar esse ambiente onde nós temos que fazer alguma coisa e não fazemos espontaneamente, mas se nós formos viver de forma espontânea o tempo todo, nós não alcançaremos nada. Eu lembro que um dia eu estava brincando com Davi, e o Davi falou: pô pai, não sei o que, quem é que manda? Eu falei: ó, papai, você não manda aqui não, quem manda aqui é o papai. Mas e a mamãe? Eu falei: a mamãe manda em você também. Aí passou uns dias, a gente estava brincando, e aí ele falou assim: pai, quando eu casar, quem que vai mandar? Eu falei: sua mulher vai mandar em você. O pai: pelo amor de Deus, nunca vou mandar em ninguém. Vida toda alguém vai mandar em mim. A disciplina traz essa ideia de que nós temos que nos comprometer com algo, fazer algo, e é difícil mesmo. Só que nós entendemos isso, que não há sucesso sem disciplina. E antes de nós construirmos o que vamos construir aqui sobre as disciplinas espirituais, nós precisamos dar uma ressignificada na nossa visão sobre a disciplina. Eu quero fazer um exercício de pensamento, de imaginação com você. Imagine a cena, um anjo pegando uma criança de 6 anos, pega essa criança acabou de entrar numa aula de violão, está tendo dificuldade de aprender instrumentos, a mãe está forçando para ir na escola, não gosta muito, não está entendendo muito bem. De repente o anjo pega essa criança, leva essa criança no meio de um estádio de futebol, ela olha do lado, a arquibancada está lotada, e quando ela percebe, tem um palco no meio do gramado, não é um jogo de futebol, é um concerto musical, e essa criança começa a ver um violinista com muita destreza, muita habilidade, talento, tocando o seu violino, e ele olha para a arquibancada, todos estão emocionados, e aquele violinista está tocando com tanta facilidade, mas ele está fazendo coisas que pareciam impossíveis. Então esse menino também se emociona ao ver o violinista, e ele começa a olhar, e quando ele está no meio dessa experiência, o anjo fala com ele: está vendo esse menino, esse homem tocando? Sim, esse homem é você daqui 30 anos, eu te trouxe no futuro para ver onde você vai chegar, agora volte e tenha disciplina nos seus estudos de música, porque um dia você vai estar aqui. Você concorda comigo que ter disciplina sabendo o futuro é mais fácil? Você sabendo o resultado da sua disciplina é muito mais fácil. Mas a vida cristã é exatamente assim. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O que isso quer dizer? Que a nossa caminhada cristã tem destino certo. Assim como na nossa história, nós imaginamos um menino que pôde ver o seu futuro e então se disciplinar para alcançá-lo. Todo cristão deve vislumbrar o futuro de se tornar como Jesus, de estar mais parecido com Ele. Isso não é uma utopia, isso não é uma ilusão. Esse é o alvo da caminhada cristã, se parecer com Jesus. Ele vai usar vários elementos para que nós possamos alcançar isso. Ele vai usar catalisadores na nossa vida que vão nos impulsionar à transformação. Eu me entristeço muito ao ver em qualquer comunidade, em qualquer cidade, a comunidade da fé crescendo, cristãos aumentando, igrejas lotadas, mas quando nós vamos olhar para a fibra das pessoas, a fibra não está mudando.
A igreja está aumentando de número no país, mas os problemas da sociedade continuam os mesmos, porque a igreja não está transformando. Por que a igreja não está transformando? Porque muitos de nós não estamos aceitando o processo de transformação em nós. E Deus usará pelo menos 3 catalisadores para nos transformar. O primeiro deles são as pessoas. Salomão diz em Provérbios, capítulo 27, verso 17, ele diz o seguinte, que assim como o ferro, vamos ler junto comigo. Provérbios 27, 17, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Deus usará pessoas para nos tornar mais parecidos com Jesus. E quando eu digo que Deus usará pessoas, a gente tem uma primeira ideia de que pessoas vão chegar e vão nos ensinar, vão nos instruir, vão nos discipular. Isso também é uma verdade. Mas Deus não usará só pessoas nesse sentido. Pessoas difíceis fazem com que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus, se nós deixarmos que o processo de arrependimento invada o nosso coração. Pessoas difíceis de serem perdoadas nos tornará mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo diz que quando nós pedimos por paciência, o que Deus nos dá é tribulação. Porque onde é que a paciência ela é desenvolvida? É no meio da tribulação. Onde é que o perdão é desenvolvido? Em ambientes de ofensa. Ambiente onde pessoas tentam nos ofender. Às vezes cristãos chegam até mim e falam, pastor, eu não aguento mais, eu vou sair do meu trabalho. E quando eu vou conversar com essa pessoa, o que ela está passando é por um processo de ofensa. Ela está sendo ofendida por alguém. Alguém está pegando no pé dela. Alguém está tentando tirá-la do sério. E Deus está dando nisso uma grande oportunidade dessa pessoa ser desenvolvida à imagem de Cristo. Deus usará as pessoas, as relações, em todos os sentidos. Martinho Lutero disse que 1 ano de casamento para ele, forjou o caráter dele mais do que 20 anos de celibato. O casamento vai forjar o nosso caráter. Você vai precisar aprender a amar como Cristo amou. Você vai precisar honrar, aprender a honrar. Você vai precisar aprender a estar junto. Você vai precisar amar todas as versões do seu marido. Você vai precisar aprender a amar todas as versões da sua mulher. E nem todas as versões suas são amáveis. Você pensou que eu ia falar as versões da sua mulher, né? Nem todas as nossas versões ao longo do mês são amáveis. Nós pastoreamos uma igreja com centenas de pessoas. Muitas delas são facilmente amáveis. Algumas nem tanto. Mas as relações fazem com que nós cresçamos naquilo que Jesus nos mandou, aprendendo a amar. Então, as relações vão forjar o nosso caráter, vão catalisar a nossa vida para nos tornar como Jesus. A segunda coisa que Deus vai usar para nos tornar parecidos com Ele são as circunstâncias. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por muito tempo as pessoas leram isso, dizendo que todas as coisas são boas. Não, nem todas são boas. Nem em todas as circunstâncias vamos encontrar um motivo de louvor. Nós não encontraremos motivos de louvor numa perda. Nós não encontraremos motivos de louvor em um luto. Não encontraremos motivos em louvor em um prejuízo. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus usará todas as circunstâncias para nos tornar parecidos com Jesus. Em todas as coisas, em todos os momentos. Se você sair de um problema e você não ter se tornado mais parecido com Jesus a partir daquele problema, você não desfrutou daquilo que Deus queria causar em você, daquilo que Deus queria promover em você através da circunstância. Mas existe um terceiro catalisador que Deus usará para mudar a tua vida. Deus usará a observação das disciplinas espirituais para mudar a sua vida. A diferença é que as pessoas nos provocarão de fora para dentro. Você nunca sabe qual a provocação você vai receber. Você nunca sabe qual tipo de relação você vai se envolver, ou pessoas que você vai conhecer, e o que elas vão causar em você para gerar a transformação que Deus deseja. Você também não pode controlar as circunstâncias que vão acontecer, que vão mudar você não sabe, porque elas são de fora para dentro. Mas quando nós decidimos observar as disciplinas espirituais, nós provocamos a mudança, nós nos colocamos no caminho da graça. Isso me faz lembrar de 2 histórias bíblicas. Nós podemos olhar para Bartimeu e podemos olhar para Zaqueu. Bartimeu, quando sabe que Jesus vai passar, ele é um cego, ele sabe que Jesus vai passar por ali, tendo ele ciência de que o Messias haveria de vir,
E tendo crido ele que Jesus era o Messias, a Bíblia diz que ele começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até o ponto de chamar a atenção de Jesus entre a multidão e receber a sua cura. Quando olhamos para Zaqueu, Zaqueu sobe numa árvore, porque ele era um homem de pequena estatura, ele sobe para ver Jesus, e ele é visto por Jesus. Jesus pede que ele desça, para que ele possa dormir em sua casa. O que tem de similar nessas duas histórias é que ninguém levou Jesus até eles. Jesus não foi até a casa deles. Jesus não foi até o lugar onde eles estavam para poder encontrá-lo. Eles estavam no caminho onde Jesus iria passar. Nós podemos esperar que as circunstâncias nos mudem. Nós podemos esperar que as relações nos mudem. Mas nós podemos aprender a praticar algumas coisas que irão mudar a nossa vida inevitavelmente. Você crê nisso? É sobre isso que nós vamos falar. Sobre disciplinas espirituais que mudam nossa vida ao ponto de nós termos uma vida piedosa. Quais disciplinas são essas? Eu vou listá-las para vocês. Absorção da palavra, oração, adoração, evangelismo, serviço, mordomia, jejum, silêncio e solidão. Tudo isso são disciplinas bíblicas que, ao observarmos, nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Antes de nós falarmos da absorção bíblica, que é o tema de hoje, quero ler com você o que está escrito em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim: se você transmitir essa instrução aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito à piedade. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Deixa eu primeiro definir piedade. Piedade é a virtude que possibilita oferecer a Deus um culto que Ele merece. Então, piedade é uma vida vivida em excelência para Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Exercite-se em se tornar um cristão excelente, porque esse tipo de exercício ele é proveitoso para aqui e para frente, para o futuro, para a eternidade. E ele vai dizer que o exercício físico para pouco aproveita. Ele não está dizendo que nós não devemos nos exercitar. O que Paulo está fazendo é uma comparação entre o exercício físico e o exercício da piedade. O que ele está dizendo? Que o exercício físico, que é extremamente importante, somos templo do Espírito Santo, temos que nos cuidar. Essa semana, eu vendo um especialista em saúde falar que você cuidar da massa magra da tua perna vai te trazer mais longevidade e vai prevenir demência. Olha que interessante, você cuida do seu físico, você está cuidando da sua mente. De maneira nenhuma a Bíblia vai falar mal de se exercitar. O que Paulo está dizendo é uma comparação. Ele está dizendo que por mais que você se exercite, por mais que você cuide da sua saúde, por mais que você cuide da sua alimentação, por mais que você seja regrado nas horas que você dorme, um dia você irá morrer. Você sabe disso, né? Um dia você irá morrer. E todo esse corpo que você cuidou, que você se cuidou, que você protegeu, que você embelezou, um dia esse corpo irá apodrecer e virar pó. Paulo está dizendo que o exercício físico, ele tem um proveito limitado, mas o exercício da piedade, ele é uma bênção, porque ele vai servir você aqui, e vai servir você eternamente, ou seja, você estará bem agora e para sempre, quando você decidir se exercitar. Então o que Paulo está fazendo? Pegando a comparação do exercício físico, da disciplina que você precisa ter para cuidar da sua vida, pega essa mesma disciplina e emprega maior força em relação às disciplinas espirituais. Está comigo? Uma vez tendo dito isso, a disciplina que nós vamos falar aqui nesta noite é a disciplina de absorver a palavra de Deus. Essa disciplina é a principal disciplina que nós devemos exercitar. Aprendemos a absorver a palavra de Deus. Essa é a principal disciplina e a base para todas as outras disciplinas. Nós não poderemos aprender a jejuar, orar, adorar, evangelizar, se nós não estivermos ativos na disciplina de absorver a palavra de Deus. Eu vi uma frase essa semana, e eu não sei se ela é engraçada ou triste, diz que a maior tempestade de poeira vai acontecer no mundo o dia que todos os cristãos decidirem abrir as suas Bíblias juntos.
Triste não? As pessoas não leem a Bíblia. Eu não sei a estatística do Brasil, mas as estatísticas dos Estados Unidos mostram que o número é alarmante, só 18% dos cristãos leem a Bíblia. Só 18% dos cristãos leem a Bíblia. Saiu uma recente pesquisa, eu não vou saber o número exato no Brasil, que um grande número de pastores nunca leram a Bíblia inteira. Irmão, você sabia que se você ler um capítulo por dia, só um, você vai gastar 5 minutos no máximo, 4, 5 minutos, para ler um capítulo. Depende, se você pegar o Salmo de 119, vai um pouco mais. Mas tem outros também que serão menos. Você lê a Bíblia em 3 anos. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 1 ano. Quando eu fiz um desafio de ler a Bíblia em 3 meses, eu espantei que precisavam mais ou menos 30, 35 minutos de leitura diárias para ler a Bíblia toda em 3 meses. E aí quando nós olhamos para um cristão que nunca leu a Bíblia toda, a pergunta é: o porquê você nunca leu a Bíblia toda? Por que você não lê a Bíblia? E as pessoas vão dizer para mim: não, pastor, é porque eu não entendo, a Bíblia é um livro, assim, sabe, muito espiritual, e é umas coisas que eu não entendo, tem umas palavras difíceis. Sim, se tem palavra difícil, troca a versão, abandona a revista corrigida, a revista atualizada, e pega uma nova versão internacional. Não vai ter palavra concupiscência, vai ter a palavra desejo. Foram atualizações no vocabulário. Há 100 anos atrás usavam-se palavras no português que hoje não se usam mais. Então não tenha vergonha, troca a Bíblia para uma versão mais contemporânea. Ah, mas é porque mesmo assim eu não entendo, porque a Bíblia é um livro espiritual. Não, amor, ela é um livro espiritual, ela é a palavra de Deus, mas pelo menos a minha está escrita em português, a sua está escrita em que língua? Por que você não está entendendo? Tem vírgula, ponto, é a mesma regra gramatical, você só precisa ler. O problema é que nós estamos viciados em manchetes, nem dá para falar manchete mais, né? É viciado em stories, viciado em vídeos curtos. Então nós começamos a ler a Bíblia. Recentemente no discipulado com o pastor Gilson, nós estávamos conversando sobre isso, sobre os celulares. Uma psicóloga que foi até a igreja dele disse que os celulares estão simulando na cabeça das pessoas a mesma sensação de alguém que tem TDAH. Porque nós estamos vendo uma pessoa fazendo uma receita de carne, daqui a pouco a gente vê uma pessoa falando do problema no sul, daqui a pouco alguém está falando de política, e daqui a pouco alguém está estourando um cravo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está aqui, ó, nosso cérebro está vendo uma coisa aqui, está vendo outra coisa ali, está vendo outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e quando você percebeu, passou 40 minutos, você não viu uma coisa por mais de 30 segundos, a mesma coisa. Aí você vai ler a Bíblia. Aí o seu cérebro, você está aqui, ó, está assim, ó. Não passa, você tem que terminar. O nosso cérebro desaprendeu a ficar concentrado por um tempo muito grande, dentro da mesma coisa. Mas nós precisamos nos disciplinar para ler a Bíblia, para absorver a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos construindo uma vida cristã saudável. Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 24... portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus vai dizer que aqueles que ouviram, aqueles que estavam lá, estavam vindo, nós estamos lendo, e o que ele estava falando era sobre o sermão do monte. Se as pessoas lessem, agora nós lendo, e praticando, poderíamos construir uma vida cristã saudável, sólida, que suporta as tempestades. Agora, como um cristão, como nós que não estamos lendo a Bíblia, estamos construindo a nossa vida, sabe o que acontece? É que nós nos tornamos cristãos por demanda. O que é um cristão por demanda? O cristão por demanda é aquele seguinte: ele está muito fervoroso quando ele tem uma demanda. Quando ele resolve a demanda, a vida espiritual dele decai. Então, ele está passando por um problema de saúde, ele se torna um cristão top. Porque ele tem uma demanda, ele tem um motivo para ler a Bíblia, ele tem um motivo para orar, ele tem um motivo para jejuar, aí ele é curado, passou, agora ele não tem demanda, ele começa a perceber a vida espiritual dele, já não está lendo mais tanto a Bíblia, já não está tão bem, já começa a fraquejar na fé, começa a ser tentado, aí acontece alguma coisa, um problema financeiro, agora, aí começa a ler a Bíblia de novo. Ele está reagindo às circunstâncias que nós falamos em Romanos 8, 28. Mas ser disciplinado não tem a ver com ser um cristão que responde a demandas. Tem a ver com você construir uma vida sólida. Uma vida de leitura que não depende de estar bem ou ruim. É construir uma vida cristã que vai suportar os anos.
Porque não terá coisa mais triste saber que você começou bem, mas terminou mal, porque você foi indisciplinado na sua fé. Está comigo? Dentro da disciplina, absorção das Escrituras, nós temos subdisciplinas. A primeira subdisciplina é ouvir a palavra de Deus. Eu poderia falar com você sobre ouvir a palavra de Deus em oração, mas isso é outra disciplina e nós iremos falar disso domingo que vem. Mas quando eu falo de ouvir a palavra de Deus na disciplina de absorção da palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. A disciplina de ouvir a palavra de Deus é a disciplina mais fácil. Portanto, quando alguém abandona essa disciplina, provavelmente já abandonou todas as outras. Porque essa disciplina, o que você tem que fazer? Sentar e ouvir. Você está fazendo essa disciplina agora. Se você não falta domingo algum, você presta atenção na palavra que está sendo pregada aqui, pelo menos em uma das disciplinas você pode dar um tiquezinho lá. Eu estou disciplinado em ouvir a palavra de Deus, porque Paulo exorta Timóteo que ele faça isso que estamos fazendo hoje, haja uma leitura pública da palavra e um ensino público das Escrituras. Por isso que eu prezo que quando estivermos pregando, nós estejamos pregando em cima da palavra, em cima da Bíblia, porque é ela que pode trazer vida para você. Pastor, eu posso cumprir essa disciplina ouvindo uma pregação no YouTube, ouvindo uma pregação no Spotify? Pode, só tem uma questão. Quando você vai para o YouTube, para o Spotify, você está fazendo o seu próprio cardápio. Quando você vem na sua comunidade local, você senta e você não sabe o que você vai ouvir. Você está deixando Deus ministrar você através da comunidade de fé. Está entendendo? Então, ou seja, imagina o seguinte, eu chego para o Davi e falo assim, Davi, Antônio, vocês têm esse mês agora, só vocês vão escolher o que vão comer o mês todo. Irmão, vai ser terrível para eles mesmos. Irmãos, nós fomos ontem, no Dia das Mães, hoje foi Dia das Mães, ontem fomos celebrar com a minha mãe, levamos ela num restaurante, de caipira, um fogão a lenha. Olha, irmão, só coisa gostosa. Sabe, feijoada e pernil assado, aquela coisa maravilhosa. Os meus meninos ficaram encantados com nuggets e coxinha que tem lá. Falei, você está olhando para nuggets e coxinha? Ó, pai, que bonito esse pernil assado aqui, esse saindo fogo da lenha, porque a criança, ela está ali, a atenção dela não é muito seletiva, ela não aprendeu ainda a desfrutar coisas que são mais complexas da vida, porque coxinha, a gente frita em casa, um pernil assado no fogão a lenha, não é qualquer dia que a gente tem para comer, mas a criança, ela não sabe fazer essa diferenciação. Quando nós vamos para a internet escutar pregações de bons pregadores, eu faço isso, nós escolhemos o assunto, eu quero ouvir sobre tal assunto, e a gente escuta sobre tal assunto. Por isso precisamos exercitar a disciplina de nos sentarmos na nossa comunidade de fé e aprendermos da palavra de Deus. Por isso você precisa ter compromisso com o congregar. Por isso eu incentivo todos vocês a fazerem parte de um life group, de uma célula, porque quando você vai lá, você vai para quê? Você vai para soltar aquilo que a palavra colocou dentro de você aqui no domingo. Nós vamos sentar essa semana e vamos conversar sobre a palavra de Deus, sobre como essa palavra pode ser praticada no nosso dia a dia. Precisamos observar a disciplina de ouvir a palavra de Deus. E quando nós escutamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que isso gera fé dentro de nós. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Pastor, eu estou precisando de fé, estou sem fé. Escute mais a palavra de Deus. Ouça mais, a fé vai sendo gerada no teu coração, à medida que você vai conhecendo as Escrituras, à medida que você vai entendendo. E outra, por que a parte elementar de todas as disciplinas é a absorção da palavra, e dentro da absorção da palavra, a subdisciplina mais elementar é o escutar, porque você não precisa conhecer muito, você não precisa de muita coisa, você senta por 40 minutos e fala, eu estou começando. Todo nível de disciplina tem seu início, não adianta você querer fazer coisas grandes, em qualquer área que você não está acostumado, que você vai se machucar, que você não vai entender, você vai desistir. Então comece pelo básico, e o básico é, ouça a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Você não precisa, lembra que talvez alguns de vocês estejam aqui hoje por demanda,
você só está aqui porque você está passando por uma dor, e está tudo bem. Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Não, irmão, todo mundo vem pela dor, é que as dores são diferentes. Algumas dores são existenciais, outras dores são físicas, outras dores são emocionais. Todos nós temos um nível de dor quando procuramos o Senhor, todos nós temos uma demanda. Não tem problema você estar sentado aqui e estar dizendo assim. Tem cristão que ele vem para o culto quase que nem aquela pessoa que vai para um jogo, né? Ela cruza o dedo e fala, tomara que ele fale sobre isso, tomara que ele fale sobre isso, tomara que ele fale sobre isso, porque você está vindo para cá sob uma demanda específica. Mas quando você entende que o que resolve sua vida não é simplesmente Deus atuar na tua demanda, mas Deus curar e transformar você para te preparar para lidar com as demandas da vida, você começa a absorver a palavra de Deus e dizendo, Senhor, eu quero crescer em Ti. A segunda subdisciplina dentro da absorção da palavra de Deus é aprender a estudar a palavra. E ler a palavra. Olha o que diz Jesus em capítulo 4 de Mateus, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa aprender a ler as Escrituras. Nós vamos daqui a pouco falar um pouco mais sobre como você pode fazer isso, mas você precisa sair daqui comprometido. Eu vou começar a ler. Eu tenho dificuldade de ler no celular. Compra uma Bíblia. Essa Bíblia aqui é novinha, comprei faz uns dias. Fazia tempo que eu não comprava uma Bíblia de papel. As minhas vão ficando mais velhas. Falei, eu preciso de uma. Eu gosto de andar com ela na mão. Ela transmite uma certa mensagem. Eu estou aqui, até agora eu não abri ela para ler. Estou lendo só no meu tablet, mas ela está aqui. Você está vendo que é ela que está aqui. Do meu lado. Isso aqui eu tenho dificuldade de ler porque eu perco a atenção. Abra uma Bíblia de papel. Meus olhos, eu tenho dificuldade de visão. Compra, tem letra grande, irmão. Desse tamanhozão a letra assim, ó. A Bíblia dá quase desse tamanho, assim, só por causa da letra, mas você não vai se perder, anota ela, não é pecado não, anota, marca, mas leia a Bíblia. Terceiro, subdisciplina, estude a palavra de Deus. A Bíblia diz que Daniel descobriu que o exílio era por 70 anos, porque ele estava estudando o livro de Jeremias. Daniel, a Bíblia está dizendo isso, que ele pega o livro de Jeremias, ele começa a ler os rolos de Jeremias, e ele entende que era 70 anos que eles deveriam passar de exílio, e ele faz a conta, ele sabe que já estão 70 anos ali na Babilônia, e ele começa a dizer, Senhor, nós nos arrependemos dos pecados dos nossos pais, nós falhamos contra Ti, mas já faz 70 anos, está na hora de nós voltarmos para a nossa casa. Ele descobriu uma promessa de Deus, estudando a palavra. Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, no verso 17, ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa estudar, anote os textos que você está vendo aqui. Pastor, eu posso anotar no celular? Claro que você pode anotar no celular, você pode ler a Bíblia no celular. Infelizmente, se você é como eu, quando eu vou para o celular às vezes fazer uma coisa, eu chego no celular, eu faço um monte de coisa e não faço o que eu tinha que fazer. Às vezes eu pego o celular na mão, olho e falo, o que eu vim fazer aqui? A cabeça está tão voada que você não sabe o que você veio fazer no celular. Você vai para responder uma mensagem, você responde outra. Então vai anotar no celular na hora do culto, tem que tomar cuidado, porque você pode lembrar que você não respondeu uma mensagem, que você viu a notificação ali. Aí você vai responder, eu já anoto já. O que eu ia fazer mesmo no celular? Já passou 3 minutos de pregação. Irmão, já é difícil se manter concentrado nos nossos dias. Talvez hoje, você mesmo aqui, sua cabeça já foi nos 25 lugares, você mandou ela voltar para cá. Não é assim? Pelo menos a minha é assim, eu confesso, eu estou aqui ouvindo alguém, estou assim, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Porque a mente da gente vai, viaja. Então, se você tem dificuldade, traga um papel, traga caderno. Mas pastor, traga um caderno, estou indo para a escola. Para a escola, para aprender a palavra de Deus. Traga um caderno, anota mesmo ali, sem problema. Vai para a tua casa, depois estuda aqueles textos, se aprofunda nas Escrituras, estude a palavra, decore a palavra. Pastor, por que eu devo decorar a palavra? Porque você começa a interagir com ela no seu dia a dia. Tem dias que eu estou precisando tomar uma decisão. A decisão é muito complexa. Eu faço avaliação de risco, faço todas as avaliações humanas que precisam ser feitas. No final das contas, eu já calculei, dá para encarar, mas eu ainda não ouvi Deus falando comigo, faça! Então, diante da dificuldade, eu lembro do Salmo 37, o salmista diz, Deus firma os passos de um homem quando esse lhe agrada, e ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará. Então digo, eu vou tomar essa decisão. Se o Senhor se agradar dos meus passos, Ele vai firmar. Se Ele não se agradar, Ele vai permitir que eu caia. Mas se eu cair, eu não vou ficar caído, porque Ele vai me levantar.
E isso me dá coragem para agir. Dias de inseguranças, dias que eu não sei, estou me sentindo com medo, e eu falo, esse medo, essa ansiedade é fruto de incredulidade. Sabe por que incredulidade? Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. O Senhor tem capacidade de refrigerar a minha alma. O Senhor cuida de mim. Eu estou passando por uma situação, no litígio com alguém, está com dificuldade, uma pessoa querendo crescer e querendo me humilhar e querendo comandar. Eu lembro de Filipenses capítulo 2 dizendo: cada um atente-se não propriamente para o que é teu, mas para o que é do outro, considerando o outro superior a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Eu me humilho. Eu passei por um problema na minha infância, porque eu encarei a morte, a primeira vez que eu encarei a morte foi muito traumático. Nós fomos até o cemitério, meu avô, nós não tínhamos enterrado ninguém da minha família. Quando fomos enterrar o meu avô, para mim o ato de colocá-lo dentro do túmulo e fechar, fez muito mal para mim. E eu comecei a ter sonhos à noite que estavam me enterrando, que eu tinha morrido, que as pessoas me levavam no cemitério e iam embora e me deixavam lá, porque na minha cabeça não cabia que meu avô estava morto. Como que enterra uma pessoa? Meu Deus do céu, vão me enterrar um dia, e se eu estiver vivo? Aquela cabeça da criança virando uma maluquice. Talvez, se minha mãe e meu pai tivessem condições, eles me levariam no terapeuta. Se você tem condições, não tenho nada contra isso, mas minha mãe abriu as escrituras no Salmo 91 e falou: vou te ensinar um texto que você vai lembrar dele todos os dias antes de dormir. Ela abriu o Salmo 91 e começou a me ensinar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 se esquerda, mas não serão atingidos, porque o Senhor te guardará, enviará anjos para te guardar. Eu comecei a ler o Salmo 91 e a palavra de Deus me curou. Recitar a palavra de Deus antes de dormir me curou. Eu poderia citar para você diversos textos. Às vezes eu estou indo fazer um negócio, alguém me liga: vamos fazer tal negócio, vamos para cima. E quando eu vou falar vamos para cima, eu lembro que Tiago diz: você que dizia que ia trabalhar em certo lugar e fazer negócio, não diga mais isso. Diga: se o Senhor permitir, eu irei e farei negócios, porque você não é mais senhor de si mesmo, agora você tem um dono. E a Bíblia começa a moldar os meus pensamentos, a Bíblia começa a moldar as minhas decisões, começa a moldar as minhas atitudes. Se você começar a decorar as Escrituras e ir para ela para buscar as respostas, você começará a ser alguém mais parecido com Jesus. Se você não aprender tanta coisa aqui, mas sair daqui convencido a ler a Bíblia, eu ganhei minha noite. Tudo argumentando, você tem que ler a Bíblia. Queridos, faça um plano de leitura. Hoje aquele aplicativo Holy Bible tem muitos planos bons. Você está com problema de ansiedade, tem plano para quem está com problema de ansiedade. Perdeu alguém, plano para quem está em luto. Está com problema de doença na família, tem lá um plano de leitura para quem está com pessoas com doença na família. Foi abandonado, tem plano para você também. Isso aí você está reagindo às demandas. Quer melhor que isso? Faça um plano de leitura da Bíblia no ano. Você vai dando um tiquezinho ali, você vai vendo sua progressão. Você fala: estou chegando. Quando você começa a atrasar, ele começa a te avisar que você está 2, 3 dias atrasado. Tem que parar para ler os 3 dias. Não conseguiu ler, está no carro. Põe o áudio e começa a ler. Pastor, mas não é a mesma coisa. Não importa, você não lê e vai dizer para mim que não vai ouvir também? É que tem gente que eu vou dizer para você, só dificulta as coisas, né? Ah, não é a mesma coisa. Lógico que não é a mesma coisa, mas você está lendo? Não, então escuta. E não precisa nem ser na voz do Cid Moreira, irmão, que dá sono. Tem umas 3 ou 4 vozes ali no Holy Bible que você pode escutar, de mulher, de homem, nordestino, paulista, gaúcho, escuta o que você quiser. Só lê para você e você fica ali, ó, legal. A pessoa tem gente que gosta de escutar áudio na velocidade 2 no WhatsApp, dá para pôr na velocidade 2 também. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ouvir o Salmo 23 na velocidade 2 é mais ou menos ouvindo o pastor Mateus falar o Salmo 23. Você consegue, não tem desculpa para você não ler, para você não se envolver com as Escrituras. E aí eu pergunto, por que você deveria se dedicar à palavra de Deus? Primeiro, por essa afirmação que eu acabei de fazer, ela é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão se posicionando hoje em dia dizendo que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Deixa eu me posicionar. Como denominação e particularmente, nós cremos que a Bíblia é inerrante, infalível, ela é a palavra de Deus de capa a capa.
Amém, queridos? Aqui a palavra de Deus, ela fala com a gente desde o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse. Nós vamos ouvindo a voz de Deus por meio dela. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque tem pessoas que dizem assim, não, a palavra de Deus é o que está no Evangelho. Os apóstolos não. Olha o que está escrito Paulo dizendo aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que ao receber a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então você deve se dedicar, porque ela é a palavra de Deus. Eu estava vindo esses dias, no México tem um captador de rádio, são um conglomerado de antenas para captar sinais de rádio no universo, que a formação dessas antenas dá o tamanho da cidade de Los Angeles, só para captar sinais de rádio que possam constar no universo. Desde que eles começaram a captar sinais de rádio, se juntar todos os sinais que eles conseguiram captar, não dá o peso de um floco de neve. Muito dinheiro para ouvir um sinal praticamente inexistente. Nós não precisamos de antena, porque nós temos um sinal mais poderoso do universo, que é a palavra de Deus, e nós não precisamos gastar nada, ele está disponível para nós o tempo todo. Então, o primeiro motivo pelo qual você deveria se dedicar a essa disciplina, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Segundo, porque ela traz vida e saúde. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, do verso 20 ao verso 23. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que as encontram, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se nós pararmos de ser cristãos que se movem por demanda, e começarmos a construir uma vida disciplinada de fé, você vai começar a perceber que a sua saúde emocional vai começar a ser afetada, que a sua vida espiritual vai começar a ser transformada, você vai começar a aparecer mais com Jesus, porque você está buscando na fonte da saúde a saúde, na fonte do equilíbrio o equilíbrio, você estará buscando no único lugar onde você pode buscar com certeza que você irá receber. Então você deveria se envolver na leitura da palavra, porque ela traz vida e traz saúde. Eu poderia usar aqui muitos argumentos, posso te falar que a palavra infiltra os nossos impulsos e desejos, elas nos contam a história que dá sentido à nossa história. Quando nós começamos a ler a Bíblia, porque não tem nada pior do que uma vida sem sentido, e quando nós começamos a ler a Bíblia, começamos a entender o enredo da história, começamos a entender o porquê estamos aqui, para onde vamos, o porquê estamos passando o que estamos passando, e isso começa a trazer sentido para a nossa vida, e não há nada mais prazeroso do que saber o porquê você está aqui, e o porquê as coisas estão acontecendo. Pastor, eu vou entender tudo? Não, nem tudo você vai entender agora, mas a Bíblia te dá a esperança de que um dia você entenderá. Poderia continuar usando argumentos, mas eu quero terminar usando os argumentos do próprio salmista. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, eu não vou ler ele inteiro não, pode ficar tranquilo. Vou ler só algumas porções. O Salmo 119, versículo 1 diz assim: Bem-aventurados que de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Toda vez que você vê lei, ordenanças, mandamentos, está falando da palavra de Deus. Bem-aventurados que obedecem aos seus testemunhos, de novo, sinônimo de palavra de Deus, e os que buscam de todo o coração, não praticam mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, outro sinônimo de palavra, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus estatutos. Então eu não seria humilhado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo o coração. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus estatutos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os lábios repito todas as ordenanças que promulgaste. Alegro-me em seguir os teus mandamentos, os teus testemunhos como
o que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço de tua palavra. Continuando, verso 33 agora. Ensina-me, Senhor, ensina-me o Senhor, o caminho dos teus estatutos, e a eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a obedeça de todo o coração. Dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclino o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. Verso 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doce ao meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel à minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Talvez você tenha nascido de novo, mas esteja sofrendo com os efeitos da sua vida antiga. Você nasceu de novo. Existe uma grande diferença entre nascer de novo e conversão. O novo nascimento é um processo imediato, acontece mediante ao ato de Cristo ao entrar em nós. Mas a conversão é um processo de transformação que vai passando. Quando nós recebemos a Cristo, somos livres imediatamente da condenação do pecado. Um dia seremos livres da presença do pecado, mas ao longo da história vamos nos livrando do poder do pecado sobre nossas vidas. Talvez você seja um cristão que se identifique, que tenha muitas atitudes de um não cristão. Não perdoa, não ama, adultera, trai, mente, engana. E você diz: pastor, mas eu quero abandonar todas essas coisas. Deus usará 3 coisas para te mudar: pessoas, circunstâncias e a observação das disciplinas espirituais. Você pode esperar pessoas chegarem para te ajudar, isso pode durar um tempo. Você pode deixar de esperar que as circunstâncias vá te moldando, mas você pode tomar uma decisão nessa noite, dizer: eu vou me envolver profundamente com as disciplinas espirituais, porque eu não serei mais um cristão mais ou menos. Eu vou exercitar a piedade. Eu vou exercitar a piedade, eu vou me tornar um cristão melhor. Ao longo do tempo eu vou aprender a me aprofundar nas escrituras. Eu vou aprender a arrancar dela toda a vida que ela tem. Que nós temos na nossa mão coisas que pessoas morrem para ter. Ouvi um testemunho de um pastor que foi na África algum tempo atrás. E ele foi em uma igreja que ninguém tinha a Bíblia, nem mesmo o pastor. Eles não tinham acesso à Bíblia. O que o pastor sabia era 6 pregações que ele aprendeu. Ele pregava há anos as mesmas 6 pregações. Chegava na 6ª, ele voltava na 1ª. E tinha alguns recortes na mente dele de alguns textos. E eles chegaram, começaram a ensinar a palavra de Deus para essa igreja e comprar Bíblias para eles. Muitos de nós temos mais Bíblias em nossa casa do que muitas igrejas em outros países. Pessoas morrem para colocar Bíblia para dentro da Coreia do Norte. Pessoas são perseguidas na China quando encontradas com Bíblia. Nós estamos no Brasil. Você pode pegar a palavra de Deus e aprender ela hoje na sua casa. Você tem um tesouro em suas mãos, a palavra de Deus, essa voz que pode mudar a tua casa, que pode mudar a sua história. Você só precisa se dedicar a isso. Eu termino lendo o que o salmista diz sobre a voz do Senhor. Salmo 29, a partir do verso 3 diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz do Líbano saltar como um bezerro, o Sirom como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos cantam glória. Quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Espero ter te convencido
a deixar de ser um cristão de demanda e ser um cristão disciplinado em se aprofundar nas Escrituras. Queria muito que você falasse isso com Deus, pedisse ajuda para Ele. Talvez você já tenha tentado em outros momentos. Nós vamos estar falando aqui durante algumas semanas sobre as disciplinas e vamos voltar nessa por muitas vezes. Você pode começar essa semana. Faça a sua oração, faça a sua oração. Peça para Deus ajuda, para que você se envolva com a palavra dEle. Talvez você esteja vivendo tempos de sequidão. Talvez você esteja vivendo dias de sofrimento. Isso porque você aprendeu a reagir somente aos problemas. E Deus quer que você seja ativo naquilo que se diz respeito à tua fé, à tua vida espiritual. E você tem que começar isso tendo convicção de que precisa se envolver com as Escrituras. Então peça essa força para o Senhor. Fala: Senhor, me ajuda, eu preciso me envolver com a sua palavra e eu não tenho encontrado condições. Faça a sua oração. Daquele que tudo criou, aleluia. Ela é pura, aleluia. Escudo para os que nele creem, pois não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é cura, escudo para os que nele creem. Senhor, nós queremos clamar a Ti nesta noite. Ajude-nos, Senhor, a nos envolver com a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que quando nós falamos de nos disciplinar em direção à Tua palavra, nós encontramos desafios tão complexos. Começamos a sentir um cansaço que nunca sentimos, porque é uma batalha, Senhor Jesus, dentro de nós, para que não vivamos a vida que o Senhor planejou para nós. Nossa carne se levanta, o inferno se levanta, para que possamos continuar dentro do mesmo lugar que estamos. Mas nós clamamos a Ti nesta noite, que os ferrolhos sejam quebrados, Senhor, que as portas sejam abertas, e que possamos testemunhar o maior crescimento espiritual de nossa comunidade, jamais visto, Senhor. Pessoas amadurecendo, pessoas sendo curadas, porque estão se envolvendo com a Sua palavra, porque estão se aprofundando nos estudos das Escrituras, Senhor. Famílias sendo saradas, pessoas sendo transformadas em seu caráter, porque se encontraram com uma voz que transforma. A Tua voz é poderosa, Senhor, a Tua voz é majestosa, a Tua voz quebra os cedros do Líbano. Que a Sua palavra possa quebrar o nosso interior, nos destruir e nos reconstruir segundo a Sua vontade. Nós oramos, Senhor Jesus, para que nasçam dias
de muita maturidade entre nós. Existem pessoas aqui que vieram desesperadas, porque suas vidas estão infelizes. Pessoas que se sentem abandonadas, destruídas, traídas. Pessoas que estão passando por dias de sofrimento, depressão, angústia. Elas não conseguem ver sentido na vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder de resolver todas essas coisas. Mas, Senhor, elas não serão capazes de aguentar muitas vezes. Então eu oro para que o Senhor levante um povo que entende que melhor do que reagir é agir em direção àquilo que precisamos, de uma vida melhor, de uma vida clara, uma vida saudável em Ti. E nós encontraremos essa vida na Sua palavra, Senhor. Traga-nos essa convicção em o nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os líderes para vir aqui à frente. Nós queremos terminar essa reunião orando por você. Talvez você tenha vindo aqui nessa comunidade hoje e você tenha ouvido toda essa palavra e você diz assim: mas eu tenho tantas demandas, será que elas podem ser atendidas ainda? Sim, elas podem. Nós não estamos dizendo que Deus não atende demanda. O cego levou a sua cegueira diante do Senhor e foi curado. Jairo levou sua filha morta e ela ressuscitou. Nós podemos trazer e devemos trazer nossas demandas diante do Senhor. O que nós te encorajamos essa noite é não só viver de demanda em demanda, é viver uma vida propositiva, uma vida que se disciplina para crescer naquilo que Deus planejou para você. Então, se você tem alguma demanda, se você está passando por alguma dificuldade, eu quero muito te encorajar a não ir embora sem pedir oração. Talvez você não está passando por muitas dificuldades, você não consegue ser disciplinado em nada, e você precisa de ajuda, porque você quer ver isso ser mudado, você quer ter uma vida diferente, cuidar melhor da sua saúde, cuidar melhor de você, mas principalmente cuidar melhor da sua vida espiritual. Você pode vir aqui à frente, nós queremos orar com você também, amém? Logo após nós encerrarmos aqui, você não precisa ir embora, eles vão estar aqui à sua disposição. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor nos falou essa noite, obrigado pelas instruções que recebemos, obrigado porque nós saímos daqui satisfeitos, sabendo que o Senhor não tem nos abandonado, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.